Alguns recadinhos, meus amigos. Estamos aí com a nova turma de sábado, de escolas de aprendizes do Evangelho, bem no comecinho ainda, terminando a vivência doutrinária. A gente está de férias agora, voltamos na primeira semana de agosto, primeiro sábado de agosto, às 5h30. Estando aqui umas 5 horas, é um bom horário, uma ótima oportunidade para conhecermos a doutrina, o Evangelho e nos conhecermos. Temos outras tarefas na casa, como assistência espiritual infantil, de sexta-feira, a pré-mocidade, mocidade. E quem tiver interesse é só entrar lá no nosso Instagram, no Facebook, para ter todos os horários de todas as tarefas aqui da casa. E eu peço aí a campanha nossa pela inscrição do YouTube. A gente precisa alcançar pelo menos 1.000 inscritos no YouTube. E a gente só está com 300 e poucos. E a gente já tem esse número. No Instagram a gente já passou de 3.000. No Face a gente estourou a conta. Então a gente precisa aí desse compartilhar do YouTube para a gente poder entrar ao vivo também no YouTube. E semana que vem, dia 18, das 9 às 16, temos o brechó, que é a oportunidade de nos confraternizarmos e também de fazer algumas comprinhas, né? Em bom preço, em boas qualidades de produtos. Então é isso, vamos continuar. Dá ainda, agora quanta luz já? Não, mais uma. Aos pés do monte. Vamos ao número 85, aos pés do monte. Quanta luz, número 1.
quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, todos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, sejam acolhidos com todo amor nesse templo que formamos pela fé, pelas orações, pelas canções. Seja qual for o nosso problema, a nossa angústia, as nossas preocupações, sejam todas serenizadas. Confiemos assim no amparo maior, no Senhor da vida, que conduz tudo com perfeição, com harmonia, desde o mais pequenino ser, as estrelas mais distantes do universo. Em cada célula do nosso corpo, em cada batida do nosso coração, em nossa consciência Ele habita, nos envolvendo no seu imenso amor, tirando todo o peso do nosso coração, enviando os seus mensageiros, especialmente esse que tão de perto está ao nosso lado, o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que nos abraça, nos transmitindo coragem, tranquilidade, esperança. Somos envolvidos pelas vibrações amorosas, eternas de Maria de Nazaré, essa que se faz mãe de todos nós, acalentando o nosso coração por vezes abatido, aflito, ansioso. Ela nos conduz com toda a ternura à presença daquele que é a luz do mundo, e sobre nós derrama a sua preciosa e inconfundível paz. Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, Ele nos chama com todo o seu amor. Vinde a mim todos vós, cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas vidas. Em sua presença, Jesus, nos rendemos, sentindo que estamos imersos no Espírito Divino, que a tudo sustenta. E assim rendemos graças, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E na tua presença, Pai, com o coração mais tranquilo, pedimos permissão para iniciarmos esse encontro de hoje, a assistência espiritual da Sintonia Fraterna. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá refletir, alimentar o nosso espírito, né? Que a gente sempre está cuidando do corpo, academia, dormindo bem, né? Todo o cuidado que a gente tem com o corpo, se a gente tivesse um pouquinho mais com o nosso espírito, a gente ia evitar muitos problemas, muitas doenças da alma. Às vezes a gente fica com medo de pegar algum vírus, né? Pegar uma gripe, pegar uma Covid, mas tantos vírus espirituais do desânimo, do medo, do pânico, da ansiedade que tem contaminado os corações. Então vamos aqui cuidar. A nossa energia vai se renovar e a gente vai sair daqui muito mais fortalecido. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico que faz uma pesquisa fantástica sobre espiritualidade e essa conexão da espiritualidade com a ciência, né? E ele fala assim, o que adianta a ciência comprovar a existência do espírito? Porque ele fala assim, a descoberta do espírito é uma descoberta de si mesmo. É uma descoberta única, é individual. É um encontro conosco mesmo. Então, esses momentos que a gente tem aqui, a gente está nessa descoberta. E quando a gente sair daqui, a gente continua nessa reflexão, nessa busca, nessa grande jornada que temos para dentro de nós mesmos, essa grande descoberta, a maior e a mais importante de nossas vidas. Porque sem essa descoberta, a gente perde o eixo, a gente se perde. O eixo da nossa vida é quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? E falando sobre isso, a lição número 38, de número 38 do Fonte Viva, tem como título Se Soubéssemos. E a passagem está em Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu estava meditando sobre isso e cheguei a uma conclusão que, né, cada vez que a gente estuda o Evangelho, a gente é uma profundidade de ensinamento sem fim. E eu parei para pensar no momento que Jesus disse isso. A gente acha tão bonito Jesus falando, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Mas o interessante é que ele falou isso num momento de extrema dor. E o mais interessante é que ele se manteve lúcido, senhor de si mesmo. Muitos estavam ali zombando, ridicularizando, achando que, aos olhos de muitos, ele era um grande perdedor. Muitos riam da sua cara. Mas ele continuava sereno. Dizem os historiadores que Jesus, quando ele foi levado ao Gólgota, ele cantava, ele louvava a Deus, cânticos de louvores a Deus. Só uma pessoa muito lúcida e muito consciente de quem tem essa força para continuar louvando a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E Jesus tinha plena consciência da sua missão, de quem ele era. E aí eu lembrei de uma frase de Emmanuel que diz assim, mais vale chorar os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Tem muita gente que está rindo na queda. E tem muita gente que está chorando numa grande prova, mas está mais consciente, está mais lúcido. Tem gente que está dando risada, fazendo um monte de bobagem na vida e não percebe o mal que está fazendo para si mesmo. Vamos lá, o que Emmanuel nos traz de reflexão? Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino,
preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Então, Emmanuel vai começar a trazer para nós aqui algumas reflexões que vai remeter à lei de ação e reação. Nessa vida nada sai ileso. A lei de ação e reação ela é muito precisa. Às vezes a gente vai olhar para o mundo e vai falar, mas o que está acontecendo? Tem gente aí fazendo um monte de bobagem e não responde. Cadê Deus nessa hora, né? Mas as pessoas estão plantando. A plantação, ela é livre. A colheita é obrigatória. Tem gente que está plantando tempestade e vai colher tempestade. Tem gente que está plantando choro. Mas se esse choro for de resistência, de fé, de confiança, lá na frente vai colher bons frutos também. E aqui eu também lembrei de uma fala nos Provérbios, Provérbio 18, eu acho que é Provérbio 18, 9 e 10. Provérbio 9 e 10, que fala assim, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tem gente que lê isso e fala assim, o temor de Deus, a gente não tem que temer a Deus. Mas se a gente substituir a palavra Deus por lei, o temor da lei é o princípio da sabedoria, a gente vai entender melhor. Porque a lei divina, ela está aí. Se a gente ir contra ela, a gente sofre as consequências. O que seria ir contra a lei? Por exemplo, a lei maior é a lei do amor. Se você for contra essa lei, você vai sofrer. Então, o temor à lei é o princípio da sabedoria, assim, uma reverência. E a consciência de tudo aquilo que você realiza vai ter um retorno. Não vai sair impune, não vai sair ileso. Continua Emmanuel. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. A lição fala por si, meus amigos. E é essa tomada de consciência. Porque ela não fala só sobre perdoar o outro que erra conosco. Fala também do auto-perdão. Quantas vezes nós cometemos atos impensados que nos prejudicaram várias pessoas, e aí a gente fica lá remoendo, se culpando. E aí tem uma fala linda de Paulo, em Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância. Nós erramos lá atrás porque não sabíamos. Nós éramos ignorantes. E aí tem uma fala também de Jesus no livro Boa Nova, onde Pedro, ele dialoga ali com Jesus. É um livro muito lindo de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, né, que é Humberto de Campos, né? Ele fala assim, Jesus fala para Pedro, o homem do mundo, Pedro, é mais frágil do que perverso. E nós somos frágeis. Se a gente parar para pensar, quantas vezes a gente já errou? Quantas vezes a gente já precisou de ser perdoado? E aí alguém fere a gente, machuca a gente, erra com a gente.
Quem somos nós para condenar essa pessoa? Se essa própria pessoa, perante a lei, ela já está plantando o quê? Graças a Deus, tem uma fala também de Pedro que ele fala, o amor cobre a multidão dos nossos erros. A gente pode ter errado bastante, mas quando a gente começa a entrar na lei do amor, todos aqueles erros passados, eles somem, eles se dissolvem. Por maior que seja, quando a gente endireita nossas veredas, né, a gente começa a viver de uma forma mais leve. Então nós somos frágeis, meus amigos. E aí, uma questão. O quanto nós somos conscientes dessa fragilidade? Porque para isso precisa de humildade. Ter essa consciência. Se fosse eu não faria isso. Mas se você está no lugar do outro, exatamente na vivência do outro, na experiência que o outro teve, se eu tivesse naquelas mesmas circunstâncias, será que eu agiria da mesma forma? Às vezes até pior, né? Então aqui o perdão, ele nos liberta de muitas coisas, dessa tensão de querer controlar as pessoas, querer controlar as circunstâncias, e isso faz um mal terrível para a gente, né? Então, é essa reflexão. E uma última reflexão, é quando o Divaldo ele comenta isso, num livro que eu não lembro o nome, que ele fala assim, e é uma frase dele, né? O mal que te faz mal não é o que fazem a você, mas é o mal que você faz. Esse te desarmoniza, te desequilibra, te adoece. Alguém te fez mal? Fez no tempo de ignorância daquela pessoa. Ela precisa ser perdoada. Você precisa libertar aquela pessoa de você mesmo, não é? Ela não merece o meu perdão. Não. Eu mereço perdoar aquela pessoa. Porque eu quero andar com o meu coração leve. Mas você não sabe o que ela fez para mim. Silencie e perdoa. Como diz no livro também Boa Nova, Pedro falando, né? Fulano fez isso, fulano está fazendo aquilo, eles estão nos perseguindo, eles são maus, não sei o quê. E aí Jesus fala assim, Pedro, ele viverá. Ele viverá. Cada um vai dar conta individualmente. E ninguém escapa dessa lei. Bom, meus amigos, vamos agora tranquilizar nosso coração. Elevando o pensamento, em prece mais uma vez, sentindo essa força, dessa paz brotando no nosso coração. Às vezes chegamos aqui abatidos, cansados, aflitos, mas nesse momento deixamos fluir do nosso coração os melhores sentimentos. E quanto mais doamos, mais nos sentimos felizes e em paz. Somos os primeiros beneficiados dessas vibrações de luz, de carinho, que vai alcançando todo esse ambiente, envolvendo toda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta Terra. Aparentemente somos poucos, mas o pouco de fermento leveda toda a massa. Essa luz se espalha, envolvendo todo o nosso planeta Terra, com todo o carinho. Pedimos pelos jovens desorientados nesse mundo de ilusões, os vícios, que eles possam encontrar o caminho da libertação, do propósito de viver, da fé. Vibramos pelos lares, pelas famílias, principalmente aquelas que se encontram em desarmonia. Vibramos por aqueles que estão adoecidos em hospitais, por aqueles que aguardam notícias de seus familiares, aflitos, preocupados,
por aqueles que partiram deste plano deixando saudades, mas a certeza de que a vida não cessa nos traz um consolo, nos tira do desespero. E humildemente pedimos por nós mesmos, necessitados que somos do amparo, da misericórdia divina. Pedimos por alguém que passe em nossa tela mental e pelos nomes contidos nas cestinhas de vibrações. E nesse momento, vamos nos preparar para recebermos o passe coletivo, cantando a música 91. Então vamos assim, receptivos, lembrando das palavras de Jesus quando ele curava, ele dizia: a tua fé te cura. Sintam os eflúvios amorosos preenchendo cada célula. Amigos da espiritualidade, médicos, enfermeiros, atuando em todos os seus sistemas, seu sistema nervoso central, periférico, proporcionando o equilíbrio orgânico, a saúde física e emocional, espiritual. Aqueles que estão em assistência vão receber a dose que necessitam. E aqueles que não estão também, um reforço, fortalecimento. Essa paz permaneça em cada coração, agora e sempre. Que assim seja. 63, terceiro parágrafo. Irmãos do astral têm cuidados contigo, e com a pessoa em prova difícil, socorristas amigos elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade, envolvendo luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo ao final. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás.
Às vezes a gente prepara uma preleção e escreve um monte de coisa aqui, mas eu vou falar a vitamina, mas antes, 2 coisinhas rápidas, que eu esqueci de falar que são importantes. Cada defeito nosso gera a sua própria infelicidade. Isso está no livro Céu e Inferno. Cada defeito gera uma infelicidade. Mas embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é Chico Xavier. E quando eu falei sobre o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, o temor à lei, né? A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Onde eu estou falhando perante essa lei? Porque às vezes há erros dentro de nós, há falhas dentro de nós que nós não temos consciência. E isso gera um grande problema na nossa vida. Porque a gente causa o mal para os outros e se prejudica. Então, em nossas orações, eu convido vocês a falarem como o salmista, em 19:12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Que Deus abençoe muito a vida de todos e que sejamos bênção na vida de todos. Muita paz. Ótima semana, queridos. Muita paz, meus amigos do Instagram, Facebook. Muita paz.